Oi, gente! Tô eu aqui de volta, né? Dando continuidade a esses primeiros vídeos do canal. E que a gente tá falando de vários assuntos aleatórios conforme eles vão surgindo, né? Aí no último vídeo, no finalzinho dele, eu acabei falando, enfim, que me lembrava o sobrenome da minha família. E depois eu recebi um comentário nesse sentido. Então eu pensei, pô, família é um assunto muito importante também pra gente falar. Não tem como, cara. Família é tudo mesmo. Seja a nossa família de sangue, seja a nossa família com quem a gente cresceu, né? Sejam amigos, enfim, seja como for. Família são aquelas pessoas que a gente pode contar de verdade, né? E falar sobre família me faz lembrar sobre as nossas origens, né? E por mais é isso, por mais que a gente não, enfim, às vezes até a gente nem sabe, né, das nossas origens. Eu lembro de um amigo contando, aqui de São Paulo, né, contando da família que veio do Nordeste e que essa avó não quer falar sobre como foi a vida lá, porque foi uma vida muito difícil, enfim. Mas é interessante que a gente vai entender, né? Não forçar, né? Não, vó, eu quero muito saber o que que é que foi que aconteceu, né? Se a pessoa não tá na disposição e que é isso, quem é que gosta de mexer numa história triste, né? Num passado. E aí, o que a gente pode fazer? Buscar informação sobre o que aconteceu lá naquele lugar, né? Então, o que que é que aconteceu no Nordeste que, enfim, acontece até hoje, né? Tem resquícios, tem ainda, né? Continua acontecendo muito por lá. Mas o que é isso, né? Isso nos dá essa visão de compreender quem foram aqueles que foram nossos exemplos, né? Quem foram aqueles que cuidaram de nós, quem foram aqueles que estiveram presentes no nosso dia a dia. Tudo isso é muito relevante, né? Eu tive a experiência também de conhecer o local onde a minha mãe nasceu e viveu. E eu ir ali foi um choque. Porque pronto, sou nascida aqui na capital, né? Maior cidade daqui da América do Sul. E aí você chega numa vila, né? Ali eles chamam de aldeia. E você pensa, cara, minha mãe cresceu nisso, né? E aí você começa a entender até os comentários dela, os pontos de vista, as próprias limitações também, né? Que para ela não fazia muito sentido pensar em como, né, como as coisas da cidade se dão, né? Ela cresceu de um jeito, nos ensinou dessa maneira e assim fomos, né? Então é muito bom a gente pensar, né? E nesse processo assim que eu também soube um pouco mais sobre a minha origem, né? Tanto do meu pai quanto da minha mãe, né? Eu também tenho muita curiosidade de conhecer a cidade de Minas que meu avô veio. Não conheço ainda, mas é muito bom, né? A gente poder estar quando tem essas oportunidades de estar nesses lugares. Mas nesse caminho aí, eu lembro de ter começado a ver o documentário do Emicida, Amarelo, né? E ele começa falando sobre essa ancestralidade e a gente entender, né, de onde a gente veio. No caso dos negros, né, vieram aí forçados da África, né, do continente africano, e é isso, né, me abala um pouco falar sobre esse tipo de situação, né, da humanidade,
de escravidão, de genocídios, né? Enfim, coisas horríveis aí que a humanidade já fez por aí, mas isso nos mostra um pouco de quem, né, de onde nós viemos, né? E também, tanto quanto, né, humanidade no geral, mas desses locais específicos também. E entender por que às vezes os mais velhos falam de determinada forma, né? E por que ainda a gente continua reproduzindo essas coisas que vieram de tempos atrás, sabe? Eu, certa vez, tive uma aula com um promotor de justiça, se eu não me engano, o procurador de justiça, que foi um dos primeiros negros a ocupar este cargo aqui na cidade de São Paulo. E ele estava dando pra gente uma aula sobre preconceito, né? E aí ele falou assim, uma coisa que ficou muito marcada pra mim, foi uma expressão que ele falou assim, como as expressões que a gente usa no dia a dia, elas carregam essa história, né? E aí ele falou assim, quando uma criança bagunçou tudo, tirou todos os brinquedos, jogou na sala, tal, aí que a gente fala? Ai, para de fazer arte. Ai, que criança arteira. Aí você já associa arte a uma coisa que não pode, uma coisa ruim, né? Quando a arte é uma maravilha da vida, expansão de criatividade, de engrandecimento, enfim. Mudei aqui um pouco o foco rapidinho, né? Mas falando ainda do mesmo assunto, que é o que, né? A família é a gente saber o lugar, que lugar que você veio, né? Eu nasci no bairro do Jaçanã e minha visão de vida se criou a partir desse lugar, se criou a partir das pessoas que moram aqui, que também têm essa relação com esse lugar. Aí vão dizer, né, que aqui na Zona Norte a gente é bairrista. Acho que em todo lugar o pessoal deve ser aí, né? Mas saber também como esse lugar se desenvolveu foi muito importante para me conhecer como pessoa, né? E a gente também entender como que as políticas são aplicadas nos locais, né? Aqui a gente está na zona norte de São Paulo, não estamos no fundão, não estamos mais no extremo norte, né? Não se ilude no começo que no fim é outras fitas. Mas, por exemplo, eu acabei descobrindo que aqui a gente é uma região não muito abastecida de políticas públicas, que não tem uma atenção muito devida, né? A gente tem poucos equipamentos públicos, esses equipamentos têm suas dificuldades, né? Então a gente começa a entender que coisas da nossa vida não fomos só nós que fizemos. Eu acho que isso tira um peso das costas. Às vezes a gente acha que a gente é fracassado, que a gente tenta alguma coisa e não consegue, mas já é uma carga que vem, né? Vem da família, vem das pessoas que a gente conviveu, vem dos lugares onde a gente conviveu. E basta que a gente perceba isso, é aquele estalo que libera a gente. Você fala, tá, agora eu compreendi quem sou eu aqui nessa situação que eu tô. Eu quero sair dessa situação e ir para uma outra situação. Eu quero mudar minha vida, eu quero transformar minha vida. E daí que eu digo que é tudo possível, que aos poucos a gente vai caminhando nessa direção, a gente vai encontrando nosso ponto de equilíbrio, a gente vai sabendo lidar com isso, né? Com essa vida
e vamos conseguindo seguir mais tranquilo. Porque é como meu pai sempre fala, né? 8 bilhões de mentes por aí, né? A gente não lida com todas essas 8 bilhões, mas tem bastante gente por aí, né? Só a gente sair aqui e ver, né? Principalmente numa grande cidade. Tô toda hora falando aqui de São Paulo, que é a grande cidade, nossa, parece que é o máximo, mas eu mesma não sou da que gosta da agitação da muvuca e tal. De vez em quando, tudo bem, mas viver nisso a todo momento é gente mesmo, demais. E eu acho que, enfim, eu assim também busco ter um olhar de compaixão, prestar atenção no outro, então muita gente é difícil. Mas acho que eu deixei aqui o recado que era pro vídeo de hoje. Eu tava aqui me estendendo em umas filosofias. E é isso, gente. Então, depois eu volto com a brincadeira do dicionário, que essa aqui é bem divertida, bem aleatória mesmo, seja o que Deus quiser, né? Obrigada, gente. Até a próxima.